O Senado aprovou, na quarta-feira, a recondução do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para estar à frente do Ministério Público Federal pelos próximos 2 anos, até 2027. O placar foi de 45 votos favoráveis e 26 contrários. E a gente tem uma sonorinha desse dia importante lá para o Paulo Gonet. Posso encerrar a votação? Determina a Secretaria-Geral da Mesa que encerre a votação. Votaram sim 45 senadores e senadoras, não 26. Está aprovada a indicação do senhor Paulo Gustavo Gonet Branco para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. Será cumprida a deliberação de plenário. 4 minutos. Eu queria que as senadoras e os senadores permanecessem em plenário, que nós vamos continuar a votação das autoridades. É isso, né, Marília? Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, no rito normal, e ele depois foi a plenário e ele vai ser reconduzido, né? Isso, Nath. O que a gente consegue observar nesse todo, né, é a força de Davi Alcolumbre, porque para ele ser aprovado, Paulo Gonet, ele precisaria ali no mínimo de 41 votos, ele teve 45, então foram apenas 4 votos a mais. Na Comissão de Constituição e Justiça, Paulo Gonet ele foi aprovado com 17 votos a 10, ali um placar um pouco mais solto, né, não tão apertado quanto foi no plenário do Senado Federal. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, Paulo Gonet respondeu a questionamentos feitos pelos parlamentares, questionamentos ali em torno da Procuradoria-Geral da República, em relação também à questão partidária. Paulo Gonet chegou a responder que não existe partidarismo ali dentro da Procuradoria-Geral da República, que é um trabalho feito para todos. Mas o que a gente observa de fato é a força de Davi Alcolumbre. Isso por quê, Nath? Porque a gente ainda tem uma vaga dentro do Supremo Tribunal Federal que aguarda indicação do presidente Lula para essa vaga. A princípio, aí nós tínhamos a expectativa de que essa indicação pudesse acontecer de forma imediata. O presidente Lula vem adiando e não aconteceu até o momento. Então, o que acontece, né? Vem mostrando essa força, e a gente lembra que Davi Alcolumbre, ele é do time ali de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que está sendo um nome bastante resistente por parte do presidente Lula. Ele que vem aí, a gente já ouviu de governistas que o presidente Lula ele se mostra bem resistente ao nome de Rodrigo Pacheco, porque ele já tem o seu indicado, que seria Jorge Messias, para a vaga no Supremo Tribunal Federal, mas a indicação ainda não aconteceu. Então, conversando aqui com parlamentares ali da base do governo, Nath, o que a gente ouve é que com essa recondução de Paulo Gonet, mesmo ele sendo reconduzido, mesmo tendo essa aprovação, é um momento do presidente Lula pensar em relação ao nome que vai ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Isso porque ele também passa pela sabatina no Senado Federal, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, vai passar também pelo plenário do Senado e somente aprovado que ele vai ocupar a cadeira que ficou vaga ali, que ficou deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então é importante a gente observar esses movimentos, mesmo com a aprovação, ainda existe ali uma dúvida se o nome melhor para essa indicação seria de fato Jorge Messias, isso por conta da dificuldade dele ser aprovado dentro do Senado Federal. E essa foi uma bola já levantada antes mesmo dessa recondução de Paulo Gonet acontecer dentro do Senado. Davi Alcolumbre chegou a conversar com o presidente Lula, falou das dificuldades que o nome de Jorge Messias poderia enfrentar na sabatina dentro da CCJ e também no Senado Federal, e que Rodrigo Pacheco, que já foi presidente do Senado Federal, ele teria um pouco mais de facilidade para ter essa aprovação. Mas a gente fica aqui ainda aguardando, né, Nath, essa indicação do presidente Lula, que a gente tinha expectativa de que fosse acontecer de forma imediata, não aconteceu. Ele ainda não falou quem vai ser esse indicado e talvez isso possa ficar aí mesmo para o ano que vem. Nath. Isso mesmo, Marília. E é muito importante
essa pontuação que a Marília traz para a gente a partir da recondução do Paulo Gonet. Primeiro porque o Paulo Gonet foi o denunciante, né? A Procuradoria-Geral da República, com o Paulo Gonet à frente, foi a denunciante da trama golpista, quem pede a condenação de todos os réus lá, dos mais de 30 réus da trama golpista, e vem conseguindo, né, a aprovação ou o encaminhamento a partir do Supremo Tribunal Federal, exatamente como a denúncia tem sido feita. Então, todas as pessoas até agora foram condenadas. Lembrando que a gente está aí durante o julgamento do núcleo 3 da trama golpista, mas o núcleo 1 e o núcleo 4 já foram condenados, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a denúncia toda foi feita pelo Paulo Gonet. E dentro da primeira turma tem essa vaga que Luiz Roberto Barroso deixou, né, com o deslocamento do Luiz Fux, que fazia parte da primeira turma, e foi para a segunda turma, também ficou vaga esse espaço ali, na primeira turma que está julgando a trama golpista. Então está tudo muito ligado. E a Marília pontuou que num primeiro momento parecia que ia ser rápida essa indicação do presidente Lula, mas aí ele teve a viagem para a Indonésia, Malásia, lá ele teve um encontro com Trump, que já era uma pauta muito importante. Aí depois teve Operação Contenção, assim que ele voltou da Malásia, aí COP30, e está ficando sem agenda mesmo para o presidente fazer toda essa volta, porque é uma peregrinação que esse novo indicado precisa fazer. A Marília Ribeiro, quer adicionar mais algum ponto, Marília? Eu ia só falar, Nath, porque mesmo com essa indicação do presidente Lula, que pode acontecer ainda esse ano, né? Como você disse, né? Ele precisa fazer, esse indicado precisa fazer essa peregrinação. A gente tem aquele famoso beijamão que os ministros vêm, batem de gabinete em gabinete dos senadores, ele propondo, se mostrando, apresentando, porque muitos parlamentares não conhecem, né? Alguns indicados que são feitos pelo presidente Lula. Então, ainda tem um certo período e ainda tem a chance do presidente Davi Alcolumbre ainda segurar a sabatina dessa indicação. A gente já está, hoje é dia 13 de novembro, a gente já está encaminhando aí para o meio do mês de novembro, depois temos dezembro, que os trabalhos aqui ficam até ali a semana próxima ao Natal, depois eles só retornam em fevereiro, e a gente tem carnaval, e nós temos também ainda esse licenciamento que alguns parlamentares vão fazer por conta das eleições que acontecem em outubro. Então, assim, a gente tem muito assunto e pouco tempo para ser discutido, Nath. Então, por isso que já tem algumas perspectivas mesmo para que essa sabatina venha acontecer, talvez, no ano que vem. Porém, aqui a gente sabe também, né, Nath, que quando eles querem pisar no acelerador, eles pisam com força.